Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje, 12 de dezembro, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do México e padroeira principal do nosso continente, da América Latina. E o Evangelho de hoje nos ajuda a entender justamente o que foi a manifestação de Nossa Senhora lá em Guadalupe, no México. É uma visita, né? Então, Nossa Senhora de Guadalupe é possivelmente um dos maiores milagres e portentos que a igreja tem para mostrar. Nós sabemos, claro, né, que só existe uma Nossa Senhora, uma Maria, a do Evangelho, a mãe de Jesus, que ganha da igreja muitos títulos. Alguns deles que se referem às suas virtudes, alguns outros deles que se referem ao sentimento da igreja e dos devotos da Virgem Maria com relação a ela, e outros títulos que têm a ver com as suas aparições, né? Mas todas elas são a mesma Nossa Senhora. Então Nossa Senhora se manifestou em Guadalupe, no século XVI, lá no México, pelos idos dos anos 1530 e alguma coisa, né? Acho que é isso, se não me falha a memória. Através de um índio, que é santo também, e que se celebra a memória dele no dia 9 de dezembro, São Juan Diego, um leigo. Foi a ele que ela se manifestou no alto da montanha, em meio à neve, ao inverno. Ele viu uma senhora bonita, uma luz, e ele era um homem bastante piedoso, bastante santo, e até mesmo tanto quanto ingênuo, na velocidade de compreender as coisas, em meio à luz e vozes, aquela senhora que ali se manifestava a ele, e que pedia ali a construção de uma capela em honra dela, né? Em honra dela como rainha do universo, como a mãe do Salvador. São Juan Diego já era cristão, já era um homem muito piedoso e temente a Deus. E aí então, como é que ele vai conseguir fazer isso, né? Ele tenta ir falar com o bispo, que não tinha tempo para ele. Até que um dia o bispo o atende e vê nele um homem profundamente piedoso, devoto, puro, honesto. Mas o bispo precisa de um sinal, né? Como é que você construir uma igreja no alto de uma montanhazinha porque você viu, não viu? Eu preciso de um sinal, eu preciso de uma prova, vamos colocar assim. Então ele vai até Nossa Senhora, de novo ela aparece a ele e ele pede, então, olha, o bispo falou que precisa de um sinal para acreditar que é você, e enfim, né? E ela então dá esse sinal a ele. Ela pede que ele colha flores e coloque e leve até o bispo. Então ele pega essas flores, coloca no peito, né? E pega o seu manto, dobra o seu manto assim, né? Para segurar aquele tanto de flor e vai até o bispo com as flores aqui. E aí então o bispo o atende, quando ele então vai abrir para pegar as flores, aquilo cai. E quando o manto desenrola dele, né, e cai, o poncho dele cai, está ali na roupa dele impressa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe naquele tecido, e está lá
até hoje, guardado milagrosamente, existe até hoje. Por muitas questões, aquilo tudo é um milagre. Então, segundo a ciência, esse tecido já não era nem mais para existir, já era para ter apodrecido e gasto com o tempo, por causa do material que é feito. Então, milagrosamente, ele existe, não apodrece, né? Milagrosamente sobreviveu a um incêndio também, né? E não se queimou. E aí, tudo mais o que se refere a esse tecido e à imagem que temos ali impressa, de Nossa Senhora mestiça, como uma índia, como uma rainha asteca. Às vezes nós olhamos a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e a gente não entende tudo que está vendo, porque não está na nossa cultura, né? Não está nos nossos dias. Mas para quem é mexicano e, sobretudo, para os índios daquele tempo, essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é profundamente simbólica. Então ali eles viram, né, uma rainha asteca pela cor da roupa, né? O manto ele é todo colorido. A cor da roupa, a questão das estrelas, o jeito do cabelo, a fita que está sobre a cintura como um cinto, tudo ali, quem era da época via uma rainha asteca, né? Pisando o sol e a lua, que eram os dois grandes deuses deles, enfim. E por causa desse tecido, por causa dessa imagem, muitas curas, muitos milagres acontecem, mas de algum modo, o contemplar essa imagem foi o motivo de uma conversão em massa por parte dos astecas. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe em si, para eles é uma grande catequese, porque pelo jeitinho como ela está vestida no tecido todo, que a nossa imagem está pela metade, né? Mas mesmo que estivesse inteira, eu não iria saber de cabeça explicar tudo que tem ali, mas que diz que ela está grávida, pelo jeito de se vestir, pela faixa que está sobre o umbigo, enfim. Então os índios viam a rainha grávida. Então aí ficou uma grande deixa, né, para os evangelizadores. Grávida de quem? Grávida de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Então uma imagem profundamente enculturada dentro da cultura e das tradições daquele povo, que vivia uma religiosidade não só errada, como perversa. Era da religião e da cultura dos astecas o sacrifício humano ao Deus Sol e ao Deus Lua. Foi entrando na cabeça e na mentalidade deles que o Deus deles, que eles acreditavam, necessitava de sangue humano, de carne humana. E que se não fosse oferecido a ele diariamente uma vida humana, o sol não nasceria no outro dia. Então era assim que eles acreditavam, era assim que eles viviam. Se não houver sacrifício de sangue, o sol não nasce amanhã. Então todos os dias se sacrificavam vidas ao Deus Sol, à Lua. Tem um filme, já um tanto quanto antigo talvez, aí não sei, 15, 20 anos já, um filme que se chama Apocalíptico, do Mel Gibson, que narra muito bem essa questão da cultura deles. É um romance, conta a história de um índio de uma outra tribo, de uma outra etnia, que ele é preso e aí ele tenta fugir para não morrer assim, mas que mostra esses rituais, que mostra esse jeito de ser, de viver, também o sacrifício das crianças aos deuses, para que o sol possa nascer, e aí de vez em quando se sacrificava ainda mais, porque não basta ter sol e lua, precisa ter chuva para as colheitas e tudo mais. Então, quando da aparição milagrosa desse tecido, dessa estampa, foi uma grande catequese para aquele povo, e também uma grande deixa para se evangelizar e se apresentar a Jesus. Fora que depois, com o tempo, e também agora mais recentemente, a ciência até hoje investiga esse tecido, e coisas extraordinárias, né, são e foram e vão sendo descobertas e constatadas nessa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Como, por exemplo, a tinta não é tinta, né? Ela não foi pintado, não existem marcas de pincéis, foi impresso, né, no tecido, coisa que nem hoje é possível fazer, quanto mais há 400, 500 anos atrás, né? Mas a tinta que ali está, não se sabe como se foi feita. Então pode-se dizer assim que a tinta não é nem tinta do planeta Terra, não é humana, não se tem notícia disso, não se reproduz isso.
e foi ali impresso, né? E uma das primeiras coisas, talvez mais extraordinárias, que foram descobertas ali, duas coisas, né? É que no ventre da imagem, da pintura, do tecido, é possível ouvir as batidas do coração de um feto, de um bebê. Então a imagem do tecido está grávida. Não só visivelmente grávida pela barriguinha, mas se colocar ali para ouvir, lá dentro tem as batidas do coração de um bebê ali dentro. É a batida do coração de feto humano que bate, né, dentro do tecido. E também no fundo dos olhos da imagenzinha se descobriu, e cada vez se descobre mais conforme a tecnologia avança, que quando se olha no fundo do olho da imagem, se enxerga a cena. Então, no fundo do olho da imagem, dá para ver o bispo, dá para ver a empregada da casa do bispo, dá para ver lá os outros 2 ou 3 que estavam na sala, dá para ver os móveis. É como se o fundo do olho da imagem fosse uma câmera fotográfica, fosse uma retina humana. É como se estivesse olhando o fundo da retina de um ser humano vivo. Tudo isso está ali naquele tecido. Então não tem outra coisa para dizer, a não ser que Nossa Senhora de Guadalupe, quando Nossa Senhora aparece em Guadalupe e deixa essa imagem, esse tecido que está lá na catedral num quadro, se for perguntado quem pintou, a resposta não pode ser outra a não ser foi Deus que pintou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que visitou o México, visitou a América Latina, visitou os mais pobres e os mais equivocados, né? Um povo profundamente equivocado na fé, na crença, mas também um povo profundamente sofrido pela sua pobreza, pela sua miséria e também pela escravidão. Porque ao mesmo tempo que os povos europeus, e para eles lá os espanhóis, colonizavam e vinham trazer a fé, também traziam a escravidão, a morte. E essa manifestação de Nossa Senhora também foi para dizer, ao mesmo tempo que são equivocados na fé, não conhecem a Cristo, ao mesmo tempo são meus filhos, não podem ser tratados assim. Na internet, depois, valeria a pena você jogar no YouTube e no Google lá, manto de Nossa Senhora de Guadalupe, e ler tudo que tem lá, porque é uma série de coisas assim, tão extraordinárias que não cabem e talvez nem convenham todas numa homilia, mas é algo fora de base, assim, é algo fora do que a gente é acostumado até mesmo por milagre. É realmente algo muito portentoso. E é uma visita. Então, o Evangelho de hoje fala de uma visita. A visita de Maria a Santa Isabel, quando Maria entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel, possivelmente com o Shalom, que era assim que os judeus se cumprimentavam, era a paz de Cristo deles. Shalom, né? O desejo da paz de Deus, enquanto plenitude, o Shalom de Deus. Diz lá então o versículo 41 do capítulo 1, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João Batista, pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nós temos aqui na escrita de São Lucas, que é o mesmo autor depois de Atos dos Apóstolos, como que um primeiro Pentecostes, antes do Pentecostes que a gente celebra após a Páscoa para os 12 apóstolos. Isabel, que fica cheia do Espírito Santo, pela presença, pela visita e pela saudação de Maria. Isabel vive uma experiência que ela nunca havia vivido. Ela conhece e experimenta o Espírito Santo de Deus na plenitude, nesse preenchimento, nesse enchimento do Espírito, esse batismo no Espírito Santo, pela presença e pela saudação da Virgem Maria. Quem batiza Isabel no Espírito Santo e quem batiza e unge João Batista no Espírito Santo, já o preparando para a sua missão, ainda dentro da barriga de sua mãe, não é a Virgem Maria. É Jesus que a Virgem Maria carrega. Por isso, então, no versículo 42, Isabel, com um grande grito, com uma grande exclamação de alegria, diz a Maria: bendita és tu entre todas as mulheres, bendita és tu.
e bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. Maria carrega um bendito fruto. Jesus é um fruto do sim, do eis-me aqui, do faça-se, da Virgem Maria. E aí Santa Isabel, que não é pouca coisa, Santa Isabel é maior que qualquer um de nós aqui, facinho. Santa Isabel olha para Maria e continua dizendo, versículo 43, como eu posso merecer? Ou seja, Isabel acredita que ela não merece, quanto mais nós. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor, do meu Rei, do meu Salvador, é tudo isso que significa meu Senhor, como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel sente e constata, não por falsa humildade, mas por puro realismo, eu não mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Nós também não merecemos, o México não merecia, a igreja, ninguém merece. Mas mesmo assim ela vem, não vem porque a gente merece, vem porque ama, vem porque é necessário trazer Jesus, vem porque Deus é misericordioso e exerce a sua misericórdia na nossa vida também através de Nossa Senhora, que quando vem, vem com o seu bendito fruto, que quando vem, vem com o Senhor e vem visitar. Vem passar e ficar uns dias, vem passar e ficar um tempo, vem passar e vem visitar e fazer companhia, vem visitar e trazer um dom, um presente, algo. Maria é uma visita de Deus, porque ninguém foi visitado por Deus como Maria foi, na intensidade em que ela foi, né? Da forma como ela foi. E aí Isabel diz, versículo 44, logo, instantaneamente, que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. A tua saudação, tua voz, tua mediação, portanto, Maria é instrumento ungido, eficaz de Deus. Logo que a tua saudação, Maria, tua voz, tua palavra, teu desejo de shalom, de paz sobre mim, chegou no meu ouvido, a criança está pulando de alegria no meu ventre. E aqui nós temos duas coisas importantes na leitura desse evangelho. Essa palavra alegria, que está no versículo 44, e a palavra ficou cheio do Espírito Santo, no versículo 41. Ficar cheio do Espírito Santo e ficar cheio de alegria, no evangelho de Lucas, que lá quando foi escrito era um livro só, junto com Atos dos Apóstolos, é a expressão característica da teologia do Espírito Santo de São Lucas e também de São Paulo apóstolo. São Lucas não conheceu Jesus. São Lucas conheceu a Virgem Maria um pouquinho. Mas São Lucas, o autor do Evangelho e o autor de Atos dos Apóstolos, ele foi discípulo de São Paulo apóstolo. São Paulo, que é o grande teólogo do Espírito Santo, dos dons e dos carismas. Na pena, na escrita de Paulo, essa questão do ficar cheio do Espírito Santo e da alegria que vem do Espírito Santo é algo muito importante na compreensão mesma de Deus. Quem é Deus e o que Deus faz? Do fruto de Deus, a alegria é fruto de Deus através do Espírito. Portanto, em Atos dos Apóstolos vai aparecer muitas vezes pequenos pentecostes. Pequenos, porém plenos, pentecostes, onde diz assim, e o povo daquela cidade ficou cheio de alegria. E por onde Filipe passava, muitos eram curados, e todos ficavam cheios de alegria. Essa alegria que é e anda junto com o cheio do Espírito Santo. Portanto, nessa visita aqui, de Maria a Isabel, nós temos como que um grande resumo e quase que uma plenitude dos frutos daquilo que São Lucas acreditava e experimentava como o poder de Jesus e o poder do Evangelho na vida das pessoas, que é dar o Espírito Santo e dar uma alegria que não é de coisa humana, é uma alegria na alma por uma visita do céu, independente das circunstâncias da vida.
Então aqui, através de Maria e junto com Maria, São Lucas, como um exegeta, um teólogo, ao narrar isso, para além do fato de que, de fato, ela visitou Isabel, de que, de fato, são duas primas que se amam se vendo, de que, de fato, são duas mulheres santas que vivem um milagre de gravidez milagrosa se encontrando, nisso, São Lucas faz uma teologia. Ele não deixa escapar aquilo que é para nós hoje. Ficar cheio do Espírito Santo, ficar cheio da alegria. Por quê? Para nós hoje, não é para nós hoje, e nem para nenhuma das mulheres que aqui estão, ficar grávida do Espírito Santo. Né? Isso não é para nós hoje. Isso já foi, isso já aconteceu, não é para nós hoje. Mas o Evangelho, quando proclamado e escutado, ele produz um fruto hoje. Ainda que o fato lá de trás não vá acontecer hoje, porque ninguém vai ficar grávida do Espírito Santo, e entre nós aqui nós temos alguns bendito fruto entre as mulheres, somos meia dúzia de homens entre tantas mulheres, também não temos como ficar grávidos. Então o que é para nós hoje daquilo que foi há 2000 anos atrás? Ficar cheio do Espírito Santo e cheio da alegria que vem da visita de Maria, que traz aquele que batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo, que é o fruto dela, que está com ela. O que mais é para nós hoje? Uma vez que o fato, a cena, não é para hoje. Mas daquilo lá, o que mais é para hoje? A saudação de Isabel para Maria, que a igreja nos ensina a rezar todos os dias. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. O olhar de Isabel para Maria é para hoje. O afeto de Isabel para Maria é para hoje. As palavras de Isabel para Maria é para hoje. Tudo isso é para hoje. Através agora não mais de Isabel, através de nós. Cada um de nós substitui Isabel aqui nessa cena. Na gratidão, na humildade, no louvor e na abertura para receber em si o Espírito e a alegria. E a Isabel vai dizer ainda mais para Maria no versículo 45, bem-aventurada. Essa palavra na Bíblia também é muito importante, não é? As bem-aventuranças. E a bem-aventurança maior é a bem-aventurança da fé. Bem-aventurada, feliz aquela que acreditou. Maria que é bem-aventurada pelo dom da fé. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Veja, Maria já está grávida. Deus já cumpriu o que prometeu. Mas naquilo que o anjo prometeu à Virgem Maria, que ela seria a mãe do Salvador, não era só ficar grávida, nem só dar à luz. Daí vem tudo o que decorre disso. Portanto, o nosso sim a Deus, como o sim de Maria, queridos, ele é um sim. O nosso eis-me aqui a Deus, ele é um eis-me aqui, que só termina de ecoar, que só termina de influenciar a nossa vida, que só termina de frutificar na nossa vida quando a gente morre. Será cumprido. Ou seja, Maria, só quando você sair da terra e ir para o céu, é que aquele sim que você deu, aquele eis-me aqui que você disse, vai terminar de ecoar e frutificar. Ele vai desencadeando coisas. Deus já cumpriu, mas também será cumprido ao longo da vida o que Ele prometeu. E o nosso sim a Deus também é assim. Quando a gente dá um sim a Deus, quando a gente se volta a Jesus Cristo, algo já se cumpre. E algo a gente já colhe, já colheu, mas vai colhendo o resto da vida, sobre aquele sim, sobre aquele eis-me aqui. Bem-aventurada aquela que acreditou, bem-aventurados os que acreditam, porque Deus vai cumprindo o que prometeu, a fidelidade de Deus com o seu povo. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, a alma que engrandece, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria também experimenta então
a alegria do sim, a alegria do eis-me aqui, a alegria da fidelidade. Agora é sua alma, é o seu espírito também que se alegra em Deus, o Salvador. E é bonito a gente notar que Nossa Senhora tem então dois grandes diálogos, né? O primeiro é com o anjo Gabriel, o segundo na sequência aqui é com Santa Isabel. Lá com o anjo, a última palavra dela é: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. É o sim, é a entrega. E agora aqui com Santa Isabel, a sua palavra já é como que um louvor, né? Já é como que um alívio, é como que um ufa. Porque quando Maria visita Isabel, se depara com Isabel, sua prima, idosa, grávida de 6 meses, barriguda, e ela escuta essas palavras de Isabel, Nossa Senhora de algum modo também recebeu um profundo alívio. Nossa Senhora também de algum modo recebeu uma profunda confirmação da sua própria fé. E aí então é na visita a Isabel e com as palavras dessa grande mulher, Santa Isabel, que parece assim que Nossa Senhora finalmente pode agora saborear o sim que deu. Quando ela diz então, como que dizendo, finalmente, né? Agora eu me alegro, eu exulto, eu estou aliviada, é tudo verdade mesmo. O nosso sim a Deus também passa por isso. Às vezes parece que leva um tempo para a gente saborear o bem que fez, né? Às vezes parece que leva um tempo de espera, para a gente se alegrar na fé que professa, nas coisas que escolhe. O fruto demora um pouquinho para vir, né? O fruto da alegria, o fruto do valeu a pena mesmo, o fruto do ufa. É como que um pênalti, né, Tite? Que o Neymar não chutou. Entre o pé do sujeito bater na bola e a trave, entre a bola e a trave, entre a bola e a mão do goleiro, ou entre a bola e a rede, né? Tem ali aqueles segundinhos, não dá nem um segundo, né? Tem aquele espaçozinho de tempo de uma apreensão, e que alívio é quando é gol. Nossa Senhora aqui diante de Santa Isabel está feliz como um croata, né? Está feliz como um jogador da Croácia. Ufa, eu disse sim, a bola entrou, né? Gol, deu certo. Olha, Isabel está grávida mesmo, então eu também estou. Então eu vi o anjo que vi mesmo, não foi a minha cabeça que produziu aquilo. É uma profunda certeza das coisas, mas uma alegria que às vezes leva um tempo de apreensão, um tempo de expectativa, mas é uma alegria que vem. Por isso hoje, irmãos e irmãs, celebrando a visita de Maria a Isabel, a visita de Maria à terra, através desse sinal de Guadalupe, a gente celebra as visitas de Nossa Senhora na nossa própria vida também. Então, consagremos a Nossa Senhora o nosso sim, o nosso eis-me aqui, as nossas esperas. Consagremos a Nossa Senhora as alegrias que a gente espera. Consagremos a Nossa Senhora um desejo pelo Espírito Santo que a gente espera, para que também todos nós possamos ter na nossa vida a experiência de poder dizer e constatar: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra no hoje, no agora, no aqui, em Deus, meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.